que vamos contar hoje é a história de uma covardia que ultrapassa todos os limites. A história de um cavalo e do monstro que o montava. As imagens e os relatos são fortes. Fique conosco. E se você acredita que quem maltrata um animal é um perigo para toda a sociedade, inscreva-se agora, deixe o seu like e comente "Maus tratos é crime". A sua interação imediata é o que nos permite continuar a trazer estas denúncias. Bananal, uma cidade pacata no interior de São Paulo. Um lugar de gente trabalhadora, de natureza, de tranquilidade. Mas a paz da cidade foi quebrada por um ato de pura barbárie. Uma maldade que não tem nome nem explicação. Um cavalo, conhecido por todos na região como Campeão, foi encontrado numa manhã de domingo agonizando, numa poça do seu próprio sangue. As suas patas traseiras tinham sido quase que completamente arrancadas a golpes de facão. O sofrimento era tanto, a crueldade foi tão extrema, que a única solução encontrada pelos veterinários foi a eutanásia. Campeão foi sacrificado para parar a sua dor. Mas quem teria a coragem de cometer um crime tão brutal? E a gente já começa com uma pergunta direta. De qual cidade você está assistindo a esta denúncia? Queremos saber até onde a nossa voz está chegando. A Polícia Civil iniciou a investigação e não demorou muito para chegar ao culpado. Andrei Guilherme Nogueira de Queiroz, um jovem de 21 anos. Ao ser confrontado, ele não negou, e a sua confissão, a sua desculpa, é talvez a parte mais revoltante de toda esta história. Ele disse aos policiais que estava bêbado e que, sobre o crime, ele simplesmente disse: "Cortei por cortar". Cortei por cortar. Vamos repetir. Um homem mutila um animal indefeso, causa uma dor inimaginável que leva à sua morte e a sua justificativa é o vazio. É a banalidade do mal. Não havia motivo, não havia raiva, não havia nada. Apenas o ato puro e simples da crueldade alimentado pelo álcool. Uma maldade gratuita, desprovida de qualquer pingo de humanidade. Essa desculpa de estava bêbado para cometer uma atrocidade, para você cola? Ou isso só mostra que a pessoa já é má por dentro e a bebida só soltou o monstro? Manda real pra gente nos comentários. A investigação revelou os detalhes da tarde do crime. Era um sábado. Andrei e um amigo decidiram fazer uma cavalgada. Um percurso longo de cerca de 14 quilômetros. O cavalo branco que Andrei montava não era dele, era de um idoso da região. Durante o trajeto, o animal começou a dar sinais claros de exaustão. Ele suava, a sua respiração era ofegante. Mas Andrei, segundo a testemunha, ignorou. Ele forçou o animal a continuar, a ir além do seu limite. No meio do caminho, o cavalo não aguentou mais. Exausto, ele parou de andar e simplesmente deitou-se no chão. Para qualquer pessoa com um pingo de compaixão, a atitude seria de cuidado, de preocupação, dar água, descanso. Mas para Andrei, a reação foi outra. A reação de um monstro. O amigo que o acompanhava e que se tornou a principal testemunha relatou à polícia o que aconteceu a seguir. Andrei teria dito: "Se você tem coração, melhor não olhar". Em seguida, sacou de um facão e começou a golpear as patas do animal. A testemunha disse que passou mal, que virou o rosto e deixou o local, sem conseguir ver o desfecho daquela cena de terror. Sozinho, Andrei continuou seu ato de barbárie. Ele não apenas cortou as patas do cavalo, desferiu vários outros golpes no abdômen do animal. A polícia investiga e uma nova perícia foi chamada ao local para determinar o impensável. O cavalo ainda estava vivo enquanto era mutilado. Mas a crueldade não parou por aí. Depois de mutilar o animal, Andrei amarrou o corpo a um carro e o arrastou por cerca de 750 metros para depois o jogar numa vala, numa área de difícil acesso, como se fosse lixo. Ele não contava com uma coisa. O amigo que estava com ele filmou parte da ação e o vídeo viralizou. A imagem do cavalo, indefeso,
com as patas mutiladas, explodiu nas redes sociais e gerou uma onda de revolta nacional. Celebridades como a cantora Ana Castela e a ativista Luísa Mel usaram a sua voz para cobrar justiça. A pressão popular fez com que a polícia agisse rápido. Andrei foi identificado, levado à delegacia e, ao ser confrontado, confessou. E a sua confissão é talvez a parte mais chocante de toda esta história. Numa entrevista, ele disse: "Não foi uma decisão, foi um ato de transtorno. Num momento embriagado, transtornado, eu peguei e cortei por cortar. Foi um ato cruel. Estava com álcool no corpo. Não é culpa da bebida, é culpa minha. Eu reconheço os meus erros. Cortei por cortar." A frase ecoa pelo vazio, a banalidade do mal. Ele ainda tentou se defender dizendo que ama animais, que tem um apelido de boiadeiro, mas as imagens não mentem e a sua frieza assusta. Essa pena de até 5 anos para um crime tão bárbaro como este, você acha que é suficiente? Ou a lei ainda é muito branda com quem maltrata animais no Brasil? Queremos saber o que você pensa. Se ainda não se inscreveu, faça isso agora. A sua inscrição é um voto por justiça. Apesar da confissão, da repercussão e da crueldade, Andrei foi ouvido e liberado. Vai responder ao processo em liberdade. A polícia alega que não havia motivos para a prisão preventiva, como risco de fuga ou obstrução da investigação. A sua liberdade, no entanto, soa como um insulto para todos os que se revoltaram com o caso. Essa história de crueldade contra animais é comum aí onde você mora também? Ou você acha que isso é um caso isolado? A sua opinião é importante. A história do cavalo bananal, que nem nome tinha e que o povo apelidou de campeão, tornou-se um símbolo da nossa luta contra a impunidade. O caso está a ser usado no Senado para tentar acelerar um projeto de lei que endurece as penas para maus-tratos, com prisão de até 16 anos. Talvez o sofrimento de campeão não tenha sido em vão. Depois de tudo isso, a gente quer saber, na sua opinião, uma pessoa que comete um ato de crueldade tão grande contra um animal deveria ter o direito de voltar a conviver em sociedade? Seja sincero, a sua voz aqui assegura. Essa história não pode ser esquecida. O nome de campeão precisa ser lembrado. E o rosto do seu carrasco, Andrei Guilherme Nogueira de Queiroz, precisa ser exposto. Inscreva-se agora. Compartilhe este vídeo. Faça com que a história dele chegue a todos os cantos. Se você tem mais informações sobre casos de maus-tratos, não se cale. A sua mensagem anônima pode ser a chave para salvar a próxima vítima. A luta por campeão e por todos os inocentes que não podem gritar começou agora.